eu mostrei aqui o Correio do Estado de hoje. Essa manchete do coronavírus, veja como é importante a imprensa. Essa manchete que hoje está aqui no Correio do Estado. O Correio do Estado é o nosso principal jornal diário, 65 anos fazendo notícias. Essa manchete é a mesma manchete que circulou na boca do povo de domingo. A mesma manchete que circulou na boca do povo de domingo. Então, é isso que dá aquele orgulho na gente de antecipar os fatos. A Boca do Povo é a sua revista semanal que você não pode deixar de ler. Textos curtos, assuntos interessantes, etc e tal. Bom, já que agora todo mundo está acreditando, todo mundo está falando no coronavírus, inclusive o Correio do Estado diz aqui, emergência global. Porque isso daqui começou lá na China e espalhou, já está no mundo. Porque hoje a doença não é mais do passado, como a índio no descobrimento do Brasil, chegaram lá os portugueses, os espanhóis, chegaram primeiro os espanhóis, os caras ensinam que eram os portugueses. Chegaram com gripe, espalharam gripe, morreu gente, etc e tal, morreu muita gente, né? Tribos inteiras quase foram dizimadas. Ainda hoje acontece isso lá na Amazônia. Vejam como o Brasil é grande. É 8.500.000 quilômetros quadrados. É muita terra para pouca gente. São 240 milhões de brasileiros. Agora, na China, é bilhões. Nós estamos falando em bilhões. Cidadezinha na China, cidadezinha de nada. Vamos botar aqui, vamos exemplificar. Uma Jaraguari, na China tem 1 milhão de gente. Uma música, fracasso musical, na China vende 1 milhão de cópias. Eu estou com o professor Jefferson Rossi para bater um papo sobre coronavírus. Ele é professor de biologia de um dos cursos que mais tem aprovado pessoas em concursos no nosso estado, que é o TGM. Bom dia, professor. Bom dia, Bete Paulo. Bom dia aos ouvintes. Meu nome é Jefferson. Eu vim falar do coronavírus aqui, né? Uma preocupação aí dos nossos brasileiros, uma preocupação mundial hoje, né? Então nós temos que entender que o coronavírus, ele está chegando, sim, né? Ele vai chegar no Brasil, professor? Então, nós temos 9 casos suspeitos, né? Então não foi comprovado nenhum caso ainda. Do Paraguai já confirmou? Um caso suspeito, ainda não tem suspeito, não tem nada confirmado, né? Então o problema do vírus é que ele tem um período de incubação, né, Bete Paulo? Então assim, o coronavírus, acredita-se que ele é um vírus ele é um vírus agressivo, ele é um vírus que ele é uma variação do SARS, é uma doença que aconteceu na China em 2002, né? E ele é uma variação desse vírus que ataca principalmente o sistema respiratório, certo? Então o que acontece? Ele é um vírus bem resistente, né? E ele tem um período de incubação, acredita-se que de 1 semana a 14 dias. Né? Então qual que seria o problema? O cara às vezes ele vem lá da China num voo, certo? E às vezes ele já está com esse vírus incubado no organismo, mas não apresenta nenhum tipo de sintoma, né? Então, nem febre, nem nada. E chega num determinado país, né? Como nós já vimos, já tem nos Estados Unidos, etc., em alguns outros países, como nós já vimos. Oriente Médio, né? Oriente Médio também. Oriente Médio. Já está no Oriente Médio. Sim, já está. Inclusive, nós temos também uma variação dele que aconteceu em 2012, o MARS, lá no Oriente Médio, certo? Então, assim, é da mesma família, né? Esse vírus chamado de coronavírus, ele é um vírus que ele tem como material genético RNA, ele tem algumas espículas, né, parecendo uma coroa, então por isso que ele recebeu esse nome, coronavírus. Então, qual que é a atenção hoje nacional com relação ao coronavírus? Os voos que vêm da China, né, pessoas que estiveram na China em até 14 dias aí, né, atrás, isso começou no iniciozinho de janeiro, então as pessoas que estiveram na China e os sintomas, que são febre seguido de problemas respiratórios. Então, esses casos todos suspeitos, 9 casos suspeitos que nós temos no Brasil, têm esses sintomas parecidos. Febre. Quer dizer, o camarada chega lá no serviço de saúde, eu tô com gripe, não tô conseguindo respirar direito.
Aí já é teve suspeito. Contato com alguém? Sim. Então, não tem como saber, né, no Brasil, porque ainda são casos suspeitos. Agora, se o cara teve na China e chegou aqui, começou a desenvolver esses sintomas, principalmente febre e problemas respiratórios, difícil, né, para respirar, dificuldade para respirar, etc., já é um caso suspeito. Professor, se a pessoa vem da China num voo, o correto não seria, ao desembarcar no Brasil, antes daquela verificação que fazem em relação à febre ou não de quem desembarca, não teria que usar, por uma questão de segurança, uma máscara? Essa é uma das principais medidas de segurança com relação ao coronavírus. Estão fazendo isso? Não estão fazendo. Né? Pelo menos no Brasil, nós não estamos vendo. Brasil, né? No Brasil, nós não estamos vendo nada disso. Né? Então, assim, o único problema mesmo é o período de incubação, que às vezes o cara não tem febre, pode acontecer do cara não ter febre, não ter nada relacionado ao sistema respiratório que denuncie que ele está contaminado e esteja contaminado, né? Por conta desse período. Então, o ideal seria mesmo o cara vir com uma máscara e o problema, assim, não existe ainda um exame específico, né? Existe o exame de biologia molecular que se fazem, né? Que se faz para o coronavírus, mas ainda está engatinhando, porque é uma cepa nova. Ô, professor, tem toda essa razão desse alarde em relação ao coronavírus? Acredito que não, Bede Paulo. Acredito que nós temos que ficar tranquilo. Porque muitas vezes é aquela a onda, porque vamos falar que o coronavírus é letal, ele mata, aí depois... na verdade, não acontece precisa nada ter disso. não existe aí um estado de emergência ainda com relação ao coronavírus, até porque muita gente já contraiu isso, né, lá na China, e até agora nós temos pouco mais de 150 mortos. Né? Então, assim, nós não podemos confundir o coronavírus com gripe também, porque a gripe está relacionada ao vírus da influenza. Né? O coronavírus é um outro tipo de vírus. Né? Agora, não precisamos ficar preocupados com isso, vamos se desesperar. Não, eu acho que a preocupação nossa maior aqui é a dengue, por conta da chuvarada. Né? Eu acho que a dengue... E a sujeira, chuvarada, sujeira, né? Degradação ambiental e etc. Então, a dengue eu acho que é uma preocupação. Nós temos que se preocupar muito mais com a dengue aqui do que o coronavírus. Certo. Eu acredito. Professor, voltando a falar sobre o coronavírus, eu li uma matéria de que ele era um vírus de répteis e de repente ele pula do réptil para o humano. Isso porque o réptil é sangue frio, né? Sim. Pula para o ser de sangue quente que é o humano, o mamífero. Certo. Não é isso? Isso tem algum fundamento? Se aconteceu, isso é grave, não é verdade? É grave. Por exemplo, sair da cobra e entrar no ser humano. Existem muitas especulações com relação à entrada do vírus no ser humano. Né? Então, assim, nós temos que entender que a variação do vírus para sair de uma cobra e entrar no ser humano tem que ser muito grande. Então, isso é muito difícil de acontecer. Agora, se for um outro mamífero, sim. Então, segundo alguns registros, né, segundo algumas informações que nós temos, esse vírus, ele conseguiu infectar o ser humano de forma aérea, certo? Entrou através das vias aéreas, certo. E é um vírus que ele é específico de mamífero. Ele provavelmente tenha se adaptado dentro de um mamífero, de um rato, de um morcego, alguma coisa assim, né? Até existe aí, eu vi uma notícia também que a sopa do morcego pode ser que tenha transmitido. Eu não acredito. Esse vírus ele apareceu, na verdade, em Wuhan, na China, e ali tem feiras de animais, né, animais vivos, que eles vendem os animais para consumo, né? Isso, inclusive mamíferos. Então, acredita-se que foi dali, né, de uma dessas feiras que esse vírus tenha aparecido. Quais são esses animais que vendem na feira lá de Wuhan? Então, chinês, tudo que se movimenta, ele come, né? Chinês, ele come qualquer tipo de animal. Então, eles vendem rato, vendem morcego, eles vendem coelho. Cobra. Então, cobra não tem essa informação. Né? Sabe que tem uma cobra chinesa que eles criam em restaurantes, inclusive, eles matam a cobra, esgotam o sangue da cobra, tomam o sangue e come a cobra a milanesa ou fritinha. No nosso caso é melhor. Pode, nesse caso do sangue, no sangue do réptil, ter transmitido esse vírus? Muito difícil, porque a doença que acomete o réptil dificilmente acomete o mamífero.
né? Agora, o problema seria o sangue de um animal como um rato, um coelho, um morcego, aí sim, porque nós estamos falando de classes, mesma classe. O réptil ele é de uma classe diferenciada, né? Nós somos mamíferos. Explica isso para nós. Então, assim, nós temos... Hoje o senhor vai ter uma aula aqui. Não, estou tranquilo hoje, pode ficar tranquilo. Uma aula nós temos algumas classes. Estou conversando com o professor Jefferson Rossi, professor de biologia do TGM Cursos. Fala, professor. Muito bem, nós temos algumas classes dentro de um filo, né? Nós estamos no filo cordado, dos cordados, e aí nós temos algumas classes aí, os peixes, os anfíbios, os répteis, né? Aí nós temos as aves e os mamíferos, sendo que os peixes, anfíbios e répteis têm sangue frio, como você colocou aqui, que são os animais que a temperatura acompanha do ambiente, e as aves e mamíferos, o sangue quente, entre aspas, que são os animais que a temperatura é constante. Certo. Então, assim, o vírus, a doença costuma circular dentro da classe. Né? Então, o vírus, por exemplo, que acomete o cachorro, ele pode acometer o ser humano. A raiva, por exemplo. A raiva é um vírus que ela é transmitida hoje, principalmente, apesar de já estar bem erradicada, através de um morcego. Certo. Então, do morcego pode passar para o cachorro, do cachorro pode passar para o ser humano. Morcego hematófago, por exemplo, ele pode contaminar uma vaca e da vaca passar para o ser humano? Não. Pode acontecer, acontecer, né? Só que assim, nós temos que ter o contato com o sangue e etc. Porque a partir do momento que você cozinha uma carne ou frita uma carne, assa, as proteínas do vírus ou de qualquer outro micro-organismo, ela desnatura, ele acaba morrendo. Então o problema é o consumo cru, né, dessa carne, certo? Então, assim, pode acontecer de contaminar uma vaca e etc, e aí chegar no ser humano. Mas também, nós temos que ter... A ideia é a seguinte, o vírus, ele apesar de todo o aparato que ele tem, né, de transmissão e de reprodução, ele fora de uma célula, no meio ambiente, ele pode se desnaturar muito fácil, ele pode morrer muito fácil. Entendeu? Então nós temos que ter essa ideia. É por isso que a transmissão viral ela tem que se fazer de forma direta ou indiretamente falando através da via aérea. Certo? Legal. Então assim, hoje a raiva, como eu coloquei aqui, já está bem erradicada. Né? Até nos morcegos, eles têm feito alguns estudos relacionados aos morcegos, já está bem erradicada a raiva. Né? Mas é um problema. Então, só para te explicar que esse vírus da raiva ele circula entre os mamíferos. Então é muito difícil passar, né, de um réptil para o mamífero, de um réptil lá para o ser humano. Né? Então fica meio difícil. Então eu acredito, na minha opinião, né, como professor de biologia, que foi mesmo de um mamífero com relação ao ar, né, numa feira dessa, que provavelmente tenha acontecido a primeira infecção contágio, do coronavírus, do contágio. Professor, e qual que é a profilaxia, né? Qual que é o cuidado que a pessoa deve tomar? Não é só... A gente está falando de coronavírus, mas não é só isso daí, não. É na hora do almoço, na hora do café, quando você... Não é verdade? Que a pessoa tem que ter o cuidado para não se contaminar com qualquer tipo de outro vírus. Certo. Então, o coronavírus, como a gripe, né? Não é o mesmo vírus, né? Mas a profilaxia parecida. Então, qual seria? Lavar bem as mãos, né? Ao espirrar ou tossir, colocar a mão na frente, para que se você tem muita gente que não tem esse costume. É uma questão de educação, né? Tossiu, põe a mão na boca, espirrou, põe a mão de frente e lava a mão depois, não é verdade? Lava a mão. Então, assim, essa é a profilaxia, são as principais profilaxias. E o uso de máscara também, né? De repente, em algumas regiões, igual lá na China, em Wuhan, ou em alguns locais que já tem confirmado o caso de coronavírus, o uso de máscara. Acho que no Brasil ainda não é o caso, né? A não ser naquela questão que nós colocamos aqui, dos aviões que chegam de locais que já tem, né, pessoas doentes. Mas, assim, para todo mundo usar máscara no Brasil, acho que ainda não. Acho que só a profilaxia, essa mesmo que nós utilizamos contra a gripe, né? De colocar a mão na frente, de espirrar, tossir, lavar bem as mãos, acho que isso aí já é professor, eu usei máscara esses tempos atrás. Aquilo é muito ruim de usar. É horrível, né? Que coisa... Sufoca, né? Dá a impressão de sufocamento, né? Professor Jefferson Rossi, muito obrigado pela sua vinda ao nosso programa. Foi esclarecedor. Quem está ouvindo tomou uma aula de biologia que pode ser tomada no TGM Cursos. Sim, estamos lá, firmes. E ao mesmo tempo ficou aprendendo que espirrou, põe a mão na boca, lava a mão antes das refeições. Isso aí. Para não contaminar os outros e não se contaminar. Claro, com certeza. Não é verdade? É. E tudo isso está dentro
do estudo da biologia. Aí eu agradeço pelo convite. Nós aqui temos uma honra enorme em recebê-lo. Muito obrigado mesmo pela oportunidade aí. Precisando, estamos à disposição, tá? Obrigadão. Tá bom, olha aí, professor Jefferson Rossi, do TGM Cursos.